Quando iniciei esse canal, eu justamente já queria fazer um quadro sobre analisar alguns filmes de forma humorística, com talvez um humorzinho ácido, um aqui e outro ali. Mas a questão é justamente qual filme eu iria analisar primeiro. Qual filme seria ideal para o público? Aquele que chamaria a atenção de todos, que realmente já marcou a infância ou até mesmo a vida de alguém. E eu cheguei em uma conclusão. Turma da Mônica de 2007, A Viagem no Tempo. Um filme que marcou muito a infância de muitas pessoas e que eu estou trazendo aqui com a primeira resenha deste canal. Então, se vocês gostarem disso, se inscrevam no canal e ativem o sininho para as próximas resenhas, porque eu realmente estou bem interessado em continuar trazendo essas resenhas para vocês. O nosso filme começa com uma pequena inspiração, mas a gente percebe aqui que o Maurício de Souza acordou bem inspirado quando ele começou o filme com essa pedrada de som aqui. Vamos embora, tá na hora, vamos nessa, tô com pressa, tô sem tempo, já tô indo, tchau. Que bom seria não ter essa correria, ter mais horas do meu dia pra poder dormir legal. Eu preciso de uma máquina do tempo, pra chegar num só momento onde deve estar. Com minha máquina eu faço a minha hora sem... Ai, arrepiei, tô todo arrepiado. Aí corta e a gente acompanha justamente o Franjinha, que estava fazendo justamente uma coisa que sempre ele faz em quase todas as histórias que ele é protagonista. Ser um nerd científico que acaba criando uma máquina do tempo. Fogo, água, terra e ar! Ué, isso do nada virou Avatar, velho? Se bem que a gente já tem até o Cebolinha, é só cortar os fiapinhos dele de cabelo que já vira o Aang. De volta lá fora a gente vê a Mônica e a Magali meio que começando um piquenique que foi planejado pelo Cebolinha. Só que na verdade esse piquenique meio que era uma farsa, ele na verdade era só mais um plano que o Cebolinha tinha para pegar aquele colinho azul e se tornar o novo dono da lua, assim. Você tá protegido com aquário na cabeça, não tá? Pra quê? Oh, lascão! Você vai cutucar o ninho de marimbondo no buraco. A Contuxa vai entrar em pânico. Vai soltar ela. Eu não sei o que ideia teve na cabeça do Cebolinha, sendo que... Primeiro, ele praticamente não sabe se a Mônica é alérgica à picada de marimbondo ou vespas assim. Ou seja, ele tinha praticamente a chance de matar a Mônica. E é por isso que eu digo que às vezes criança é um ser meio que endemoniado, velho. O Cebolinha é um grande exemplo disso. Tanto que na Turma da Mônica Jovem ele praticamente vira um ditador que transforma seus amigos em ciborgues e praticamente causa quase a Terceira Guerra Mundial. E eu não tô inventando isso, não. Aqui, ó. Vocês podem buscar, velho. Tá nas HQs, mano. Essa porra realmente existe. Ele vai dominar o planeta. O plano dá errado e eles acabam só sendo perseguidos pelos marimbondos e eles se escondem no laboratório do Franjinha. Ai, meu cu. Que a Mônica segue em seguida, já que ela descobriu o plano deles. Rola umas tretas por lá e a Mônica tentando acertar o Cebolinha acaba acertando os 4 elementos lá, que praticamente acabam se descontrolando, sobrecarregando, não sei, nunca estudei física desse jeito, e acabam se perdendo no espaço-tempo. E o Franjinha já avisa que ele é um perigo, porque se eles não conseguirem recuperar os 4 elementos, o tempo vai literalmente congelar. Praticamente essa é a trama. E agora que eu não entendo, como que 4 elementos básicos da tabela periódica, ou sei lá, consegue de alguma forma controlar o tempo? Literalmente são os elementos que a gente consegue praticamente encontrar em qualquer bairro. É só uma criança reunir esses 4 elementos que, sei lá, ela consegue viajar no tempo, velho? O que tem de especial nesses elementos aí? Bom, então depois disso a turma toda entende que eles realmente precisam considerar a cagada que eles fizeram e acabam viajando no tempo. Assim a Mônica acaba viajando no tempo, parando na era pré-histórica, o Cebolinha no futuro distópico que é tudo tecnológico, o Cascão no período do período colonial e a Magali meio que foi a mais sem graça. Ela literalmente só viajou uns 6 anos no passado, quando eles ainda eram bebês. Foi até aposto que a missão mais fácil que ela vai ter aqui. E agora vamos acompanhar os núcleos dele. Primeiro a Mônica. Ela acaba no período pré-histórico, jurássico lá, e aí acaba se encontrando com o Piteco, que é esse homem das cavernas que tem nas HQs e nos quadrinhos também. HQ e quadrinho, é tudo a mesma coisa, por que eu falei isso? Ela se encontra com o Piteco e meio que descobre que tem um tipo de deus que aparece por lá, e a Mônica justamente suspeita que talvez seja só uma pessoa comum que tenha consigo o elemento do fogo, talvez. Isso meio que se prova a verdade, porque quando tava tendo uma oferenda por lá, provavelmente pela esposa, a amiga do Piteco, eu acho que é amiga, porque o Piteco nem queria casar com ela. Eles descobrem que o vulcão tem meio que uma passagem secreta, meio que para iludir as pessoas daquele povoado, e justamente descobrimos que esse deus do fogo que tem ali é justamente só um nanico anão que queria meio que dar uns pega na namorada do Piteco, mano. E olha que o Piteco foi bondoso, que ele nem simplesmente desceu o cara na porrada, mano.
Se fosse um brasileiro de verdade ali, eu acho que ele praticamente não estaria mais vivo em nenhum momento mais. Enfim, em alguns problemas por lá, esse Deus Falso acaba virando meio que comida de jacaré, de dinossauro, quer dizer. E acaba praticamente ficando por isso mesmo, e a Mônica conseguiu recuperar os elementos e impedir que um vulcão acaba erupendo. Caralho, eu ia falar erupendo. Acaba entrando em erupção. Pronto, deu certo agora. Com isso, agora a gente acompanha o núcleo do Cascão. O Cascão acaba parando no período colonial com os bandeirantes e os índios lá. E meio que acaba conhecendo justamente o Papa Capim e esse outro Anarigo daí, que eu não sei muito direito, porque justamente o protagonista das histórias de índios é o Papa Capim. E lá meio que o Cascão descobre que meio que teve um bandeirante que acabou meio que sugando toda a água que tem por lá, deixando tudo seco e sem vida lá. Literalmente vira a Amazônia depois da queimada lá. E o Cascão tem essa missão de talvez recuperar água, não só por causa do elemento, mas também porque a tribo em si acredita que o Cascão foi enviado pelos deuses lá dos Tupinambás, meio que para restaurar a ordem e trazer água de volta. Coisa que o Cascão praticamente nega isso daí. E outra coisa, me surpreende que justamente no começo que o Cascão pisa naquele período, assim vou dizer, ele praticamente não entende muita coisa do que são esses índios, ou do que, sendo que na vida real aqui, coisas sobre os índios Tupinambás, coisas sobre os índios e a época colonial dos bandeirantes é praticamente a primeira coisa que uma criança aprende no período da creche até o ensino fundamental. É a primeira coisa. Como é que o Cascão não ia saber disso? Ele faltou aula pra não saber? Mas enfim, voltando ao assunto, o Cascão e o Papa Capim conseguiram encontrar um desses bandeirantes que tá realmente com o elemento água, então isso explica o porquê ele conseguiu drenar toda a água da floresta. Com isso eles meio que enfrentam, o Papa Capim dá uma flechada até na busanfa do cara, só que isso não adianta muita coisa, já que eles também são feitos escravos aqui. E uma coisa que eu gosto bastante é que esse filme meio que ele não passa pano pra história brasileira. Como a gente sabe, justamente essa coisa realmente aconteceu, né? Os português, o caralho, não sei, velho. Que os colonizadores meio que eles sempre divulgaram que eles acharam essa terra, sendo que na verdade eles tomaram essa terra dos índios. Então meio que realmente uma coisa que retrata até bem pesada aqui no filme A Turma da Mônica. Se bem que tem muita coisa aqui que acontece na Turma da Mônica normal e na Turma da Mônica jovem, então eu acho que essa pode ser a coisa mais leve até. Bom, de seguida eles são feitos de escravos e meio que o Cascão pede ajuda da Mônica para conseguir recuperar o elemento água. E ela consegue chegar lá, consegue destruir a prisão e dar um apavoro no bandeirante do mal, mandando ele pra longe. E até arranca a cueca do cara, mano. Com isso o Cascão meio que consegue utilizar o elemento água, meio que colocando ele no guarda-chuvinha lá e trazendo a tempestade toda e realmente trazendo a água de volta para a floresta amazônica e salvando todos os índios lá de uma seca enorme. E realmente o Cascão fica até emocionado. Ele tá tão emocionado que até agora vai pular na piscina. E outra coisa, eu acho que o Cascão nem sequer precisava da ajuda da Mônica aqui, velho. Porque tipo, pensa comigo, o Cascão ele é tão fedido, mas tão fedido que acho que só de ele chegar perto de alguém, eu acho que ele pode matar alguém, não acha? O Cascão bastava só tirar a cueca e botar na cara do bandeirante que já era. Se bem que se a gente parar pra pensar, se o Cascão fizesse isso, meio que seria a tentativa de homicídio, não acham? Bom, mas enfim, eles conseguem recuperar o elemento água e agora vamos para o núcleo do Cebolinha. Eu posso dar um loleto lá aí? O Cebolinha acaba indo para um futuro bem distante, lá onde praticamente não existe mais planeta Terra e agora é justamente tudo intergaláctico lá. E nesses momentos que ele acaba vislumbrando um pouco, ele acaba encontrando o astronauta. Astronauta? E isso é nome de gente? Que é praticamente aquele que oferece as histórias cósmicas dos personagens da Turma da Mônica, que aparecem nas HQs. Com isso, ele praticamente se reúne com ele e realmente descobre que tem uma pessoa que realmente tem o elemento do ar, assim, que é a Cabeleireira Negra. Porra, Maurício. Agora eu queria ser um desenho, hein? Bom, na verdade a Cabeleireira Negra é na verdade uma capitã de uma tripulação de piratas espaciais que conseguiram meio que roubar o elemento ar que estava guardado com o astronauta. Era só o Cebolinha perguntar sobre esse elemento que ele já estaria bem a salvo. Não teria como eles passarem por tudo isso, velho. Às vezes ele é meio burro, mano. E olha que ele é pra ser o inteligente da turma, hein? Mas enfim, a Cabeleira Negra meio que prende o Cebolinha por lá e acaba lançando um tipo de feitiço ou tecnologia, eu não sei como dizer isso. Que se o Cebolinha não dizer corretamente a palavra Cabeleira Negra, ele meio que vai
virar um rato intergaláctico assim mesmo. E meio que ele não consegue, né? Porque ele fala, troca o Z por R, ele fala praticamente tudo helado. Cabelela negra. Cabelela negra. Oi. Me fudi! Só que depois de um tempo o Cascão aparece lá pra ajudar o amigo. Fala, careca! Caraca, mano, porra, esse desenho tem uma série de piadas que são muito boas, até porque são crianças, né? Meio que eles não vão levar isso tão a sério às vezes. O Cascão consegue quebrar essa máquina, falando o nome correto da Cabeleira Negra, e assim despertando até o astronauta com o fedor dele, como eu falei, né? O Cascão praticamente podia fazer uma tentativa de homicídio com aquele bandeirante que ninguém ia saber, mano. Enfim, o astronauta recupera o consciência e meio que agora pilotando sua nave vão em direção até o navio da Cabeleira Negra. E olha que toca outro rock aqui, hein? O Maurício tava inspirado, mano. Ele tava inspirado em querer mostrar pra juventude o rock da época dele. Meu nome é temido porque eu sou má. Rainha dos piratas do espaço. Chegando no navio, eles encontram a Cabeleira Negra e meio que começa uma disputa de poder a lá nível Star Wars, lá entre o astronauta e a própria Cabeleira Negra. Bom, mas a batalha se encerra quando o Cebolinha encontra o elemento ar, que acaba jogando uma rajada bem forte, e aparentemente descobrimos que e a gente descobre que a Cabeleira Negra na verdade careca! Bom, ela manda o astronauta lá pra puta que pariu e meio que força o Cebolinha e o Cascão a andarem na prancha lá. Eles são quase engolidos por um tubarão metálico, não sei dizer isso, eu acho que é um robô, mas são salvos pelo astronauta que realmente dá um chega pra lá e consegue recuperar o elemento do ar e finalmente indo embora. Mas dá pra ver claramente, mesmo ela sendo careca, o astronauta realmente ainda tem interesse, mano. O cara realmente, isso aí realmente é amor puro, mano. Vou te contar, hein? Meninas, pra qualquer coisinha estão sempre chamando a gente. Com o elemento do ar recuperado, eles acabam voltando no tempo e vão se encontrar com a Magali, que estava justamente há um passado de 6 anos, até quando eles eram ainda apenas bebês. Lá ela meio que é confundida com a sua mãe, achando que a mãe dela acha que na verdade ela é tipo uma sobrinha dela, só que na verdade a Magali meio que explica, só que ela nem acredita em nada. E com isso meio que a Magali consegue despistar a atenção dela e realmente ir lá pra si, porque a Mônica do passado meio que tá com o elemento terra, assim. Então rola uma disputa de poder lá, em que a Mônica meio que briga com ela mesma do passado pelo elemento terra. Aí o Cebolinho e o Cascão lá tentam chegar pra ajudar, só que isso não adianta. E a Mônica bebê quer aquele coelho azul dela, só que isso também não adianta muita coisa. E ela começa a gritar e do nada começa a causar um terremoto, velho. Olha que eu fico até um pouco intrigado como esses elementos são tão poderosos assim, hein? Essa porra na mão de uma criança é capaz de causar um terremoto inteiro, mano. Devia até sentir lá na porra que pariu. Em paralelo com isso, o Franjinha meio que percebe que o tempo realmente está começando a congelar cada vez mais. Na tentativa de arrumar os comunicadores para se comunicar com a turma, ele acaba tendo um pânico, uma luz forte surge em sua cara e meio que ele acaba ficando cego temporariamente. Só que com sorte meio que aparece a Dorinha lá que começa a ajudar ele. E eu acho que foi até uma boa escolha, né? Porque, mano, pessoal, o tempo tá correndo e é aquela coisa. O que os olhos não veem, o coração não sente. Cara, desculpa, velho. Deixa comigo. O que eu faço? Ô Dorinha, você vai ter que cortar o fio amarelo. Por favor, mano, cuidado com isso, Dorinha. Corta o certo, velho. O tempo depende disso. O multiverso depende disso. Cara, eu não ia estar rindo disso, não, mano. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma... Bom, junto com a turma de novo, a Mônica percebe que para conseguir recuperar o elemento terra, ela tem que dar o coelhinho pra Mônica do passado. Só que o Cebolinha acaba ficando maluco com esse coelho e acaba praticamente não querendo entregar pra ele. É que eu falei, mano, o Cebolinha é um mal pra humanidade, velho. Ele já ficou maluco só segurando o coelho, imagina com o tamanho poder que eu falei que ele tem na turma da Mônica jovem. Mas enfim, ele cede com isso e meio que entrega o coelhinho pra Mônica do passado e eles conseguem realmente recuperar os 4 elementos e voltar em segurança pra casa. Mentira, na verdade o tempo realmente não conseguiu parar em nenhum momento e meio que a turma toda é congelada, o Franjinha, a Dorinha também. E a Mônica meio que tenta se salvar, meio que viajando no tempo para ter mais algum tempo e realmente pensando que eles erraram. Até que ela percebe que justamente tinha deixado um item do passado lá que poderia alterar o futuro, que é justamente o coelhinho azul dela. Então ela justamente volta pro passado, toma o brinquedo da criança, velho. Olha, essa é a heroína de vocês, ela toma um brinquedo de criança. Mas se bem que
ela tomou o brinquedo dela mesma. Então acho que isso não é, tipo, roubo, né? Tipo, ela pegou. Vocês entenderam, né? Tipo, ainda é coelhinho dela assim mesmo. E aí meio que rola uma cena bonita que eu vou ter que concordar aqui, que é justamente o pai da Mônica entregando o Sansão para ela. E curiosidade, é o próprio Maurício de Souza que dubla o pai da Mônica aqui. E a Mônica existe de verdade, já que ela é baseada em uma das filhas do próprio Maurício. Então, cara, é um puta paralelo bonito. Boa noite, filha. Olha só o presentão que o papai trouxe pra você. Espero que você goste. Que lindo, cara! E também uma coisa bem legal que você vê que aparentemente a Mônica ela só gosta do Sansão porque a própria Mônica deu o Sansão para ela. Ou seja, isso aqui é realmente um paradoxo temporal que acabou acontecendo. Mas assim, voltando no tempo, a Mônica consegue jogar o coelhinho numa alavanca que servia para alinhar os 4 elementos e ela finalmente consegue salvar o tempo e o mundo. Mas assim, eles conseguem salvar o tempo, eles tudo voltam ao normal e o Franjinha decide guardar os 4 elementos no lugar seguro, que é o cofre da casa dele. E outra coisa, esses elementos conseguiram parar o tempo. Como que a NASA ou outro governo brasileiro não notaram isso, velho? Tipo, é uma criança fazendo isso, tudo bem, mas tipo, ela quase causou o fim do mundo. Como eles não conseguiram descobrir de onde estava vindo essa detecção e como descobriram que isso é uma criança que estava fazendo. É, só bem que a gente não tem essa tecnologia tola, né? Esquece isso que eu falei. Bom, o Luca aparece por lá e o Cebolinha e o Cascão meio que ficam totalmente torturando o coelho da Mônica. Sendo que esse coelhinho literalmente salvou o mundo, porra! Como vão tratar a porra desse coelho assim? É um coelho de pelúcia que não tem vida, tudo bem, mas essa porra salvou a porra do multiverso. Como eu disse, o Luca acaba chegando por lá e a gente descobre que meio que o Franjinha deu um upgrade nas cadeiras dele, que literalmente faz ele cadeira virar um tipo de Transformer e ele praticamente virar o professor Xavier ali. E assim ele ajuda o Casquinho e a Cebolinha a dar um carrinho na Mônica. Não, calma aí, não. Isso não foi proposital, eu juro, não foi. Eu saí da boca pra fora. Eu zerro ela, desgraçados! A Mônica persegue ele, sim, é assim que acaba o filme. E como eu falei, eu queria realmente começar com um filme que realmente fosse a infância de muitos. E Turma da Mônica já é justamente isso. Um filme maravilhoso e bem bonito até, e realmente eu acho que fez jus ao que realmente o Maurício queria, que era justamente criar esse filme para o público assistir, então, aprovado, hein? Mas é isso. Então, essa é a minha primeira resenha, então se ficou um pouco rushado ou não teve muita coisa, eu peço desculpas, mas talvez nas próximas adiante eu possa tentar melhorar. E se vocês quiserem ver as próximas, eu apenas peço, lembrando, se inscrevam no canal e ativem o sininho para as próximas notificações desses vídeos. E meio que assim eu me despido. Assim eu termino o filme sobre um cientista que consegue viajar no tempo, encontrar artefatos poderosos para realizar essa viagem, e a protagonista do filme luta contra a versão de si mesmo do passado. E o filme lançou em 2007. Vingadores Ultimato copiou a Turma da Mônica?